Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a sessão extraordinária. Uma boa tarde aos nobres vereadores. Sessão extraordinária convocada conforme artigo 182, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa Legislativa para discussão e votação do projeto legislativo número 02/2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus no âmbito do Poder Legislativo. Convido o primeiro secretário, o vereador Jonathan, que faça a leitura da mensagem e encaminhamento do projeto do decreto legislativo. Senhor presidente e nobres vereadores, a mensagem, vossas cordiais saudações, senhor presidente e nobres vereadores, comparecemos perante aos senhores para apresentar projeto de decreto legislativo de número 002/2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus no âmbito do Poder Legislativo. Através do presente projeto, a Câmara de Vereadores de Massaranduba visa buscar a implantação de medidas para combater o contágio do coronavírus, Covid-19, considerando que as prefeituras e câmaras do Brasil têm editando normas para combate ao vírus e o governo do estado de Santa Catarina editou o decreto estadual 515/2020, tem-se a necessidade de estar articulado moral e legalmente com a determinação governamental. Desta forma, em encaminhamento com a portaria 144/2020, editada pelo presidente desta Casa, conta-se com a aprovação do respectivo projeto. Atenciosamente, mesa diretora. Deixa eu ler o projeto. Não precisa só a mensagem, né? Obrigado, vereador Jonathan. Neste momento, eu suspendo a sessão para análise das comissões.
Está reaberta a sessão. Na ordem do dia, para discussão e votação, projeto de decreto do Legislativo número 2/2019 da mesa diretora. Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus, no âmbito do Poder Legislativo. Peço ao primeiro secretário, vereador Jonathan, que faça a leitura dos pareceres das comissões. Senhor presidente, nobres vereadores, na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o qual objetivo discutir, analisar e emitir parecer do projeto de decreto legislativo 02, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus no âmbito do Poder Legislativo. A referida comissão pronunciou-se pela aprovação da proposição especificada. Da mesma forma, na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o parecer da referida comissão também é favorável pela aprovação do referido projeto. E na Comissão de Ordem Social e Econômica, pronunciou-se pela aprovação da proposição acima especificada. Sendo assim, encaminho os pareceres das comissões permanentes, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonathan. Está em discussão o projeto. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Pierre. Senhor presidente, quero me manifestar, inicialmente aqui agradecer e parabenizar, claro, os vereadores que, juntamente com toda a casa, que tomaram essa posição que vem do governo estadual e também do governo, consequentemente do governo municipal. Quero aqui lamentar, infelizmente, diante dos nossos municípios, principalmente dos comerciantes, do setor empresarial, prestação de serviço, e de todos eles. Tá? Lamento os funcionários todos da prefeitura, com exceção dos que têm que trabalhar de forma emergencial, que é com razão, os demais foram dispensados, ou seja, a população não tem atendimento diretamente na prefeitura. Se vir buscar algum atendimento no município, hoje não tem. E foram todos dispensados, e assim foi a ordem para todos os comércios, prestador de serviços, todas as pessoas que aglomeram o público, que atendem o público, com exceção daquela regra, tem que parar a sua funcionalidade. Me chama muita atenção, senhores vereadores, e com uma situação muito grave, eu lamento que as obras que são tocadas por terceiro, que são as obras que estão sendo pavimentadas ou colocada calçada, essas tratadas por setor terceirizadas, obras eleitoreiras, estão na estrada. Isso é muito grave, tá? Porque desde ontem a população toda, não só em Massaranduba, mas em toda Santa Catarina, está sem informações reais do que pode ou não pode acontecer. Tá? E desde ontem a gente vem recebendo críticas, informações, e no dia de hoje a gente tem que se deparar com obras. A prefeitura está fazendo obras, seja na calçada, seja na pavimentação. Tá? Os outros serviços que interessam diretamente à população estão interrompidos. Os nossos servidores estão em casa, vírgula, com razão. Agora, as obras eleitoreiras estão na estrada. Isso é muito grave. O que a gente vai dizer para a nossa população? É isso que eu quero dizer para vocês. Tá? Então eu lamento essa situação, espero que o prefeito tome uma atitude de forma imediata. Porque nós estamos em pandemia mundial, tá? O meu pai tem mais de 60 anos, minha filha tem 2 anos de idade, nós sabemos o que está acontecendo na Itália, o que aconteceu na China, me parece que na China agora vem a segunda situação, então o município parou, ok? Os nossos comerciantes pararam, ok? Agora não dá para aceitar meia dúzia de serviços terceirizados que estão fazendo obras eleitorais, continuar as obras e a população nos cobrando explicações. Tá? Então isso é muito grave. A gente não está aqui num período de... Né? A gente está aqui no dia 19, 3h30 da tarde, uma sessão extraordinária, para votar uma situação de emergência, e nós temos que nos deparar com essa situação. Tá? Isso é uma questão muito grave, eu tenho absoluta certeza, espero que o prefeito tome as devidas precauções em relação a isso, mas isso não pode acontecer porque nós precisamos dar, nós como representantes do povo, precisamos dar
a resposta devida à população, que aí fora vai pagar boleto amanhã, vai pagar impostos, tem que pagar funcionário e daí por diante. Obrigado. Obrigado, vereador Pierre. Continua a discussão. Eu acho que, primeiro secretário, peço que faça a leitura do projeto. Senhor presidente, nobres vereadores, o projeto de decreto do Legislativo 02/2020, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do coronavírus no âmbito do Poder Legislativo, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, de acordo com o artigo 98 do Regimento Interno e demais disposições regimentais, considerando o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde em fevereiro, decorrência da existência da pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, considerando que a saúde é direito social fundamental, garantido mediante implementação de políticas que visam a redução do risco da doença, considerando o decreto estadual 515, o qual decreta emergência em todo o território catarinense, considerando o decreto municipal 4147, o qual declara a situação de emergência no município de Massaranduba, considerando, por fim, a necessidade de contribuição com os esforços para a contenção da proliferação do Covid-19, resguardamos aos cidadãos massarandubenses e servidores do Legislativo e vereadores o decreto. Artigo 1º. Presente decreto dispõe sobre medidas temporárias na prevenção do contágio do Covid-19. Artigo 2º. Fica suspenso pelo período de 7 dias, contando de 19 de março, o expediente da Câmara Municipal, atendimento ao público, bem como sessões ordinárias e demais atividades administrativas e legislativas. Inciso 1º. Fica permitida a realização de sessão extraordinária, na forma do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º. A convocação pela sessão extraordinária pelo período os demais convocados urgentes se dará via aplicativo WhatsApp. Inciso 3º. Os protocolos de documentos deverão ser realizados através de aplicativo WhatsApp, telefone ou pelo e-mail da Casa. Artigo 3º. Fica suspenso pelo prazo definido no artigo 2º todos os prazos de servidores e parlamentares contidos no regimento interno para apreciação da matéria legislativa. Artigo 4º. Os servidores poderão executar no período estipulado no artigo 2 seu trabalho de forma remota, ou seja, em casa, podendo ser convocados quando necessário em razão de realização de sessão extraordinária, matéria de urgência ou interesse público desta Casa Legislativa. Parágrafo único. O contato com o servidor desta Casa e demais agentes políticos se dará via aplicativo WhatsApp, e sendo aquele convocado, deverão comparecer nas dependências desta Casa Legislativa. Artigo 5º. Fica suspensa a circulação de grupos de pessoas no âmbito da Câmara de Vereadores, podendo o munícipe ser atendido de forma individual ou com horário previamente agendado pelo e-mail da Casa até 20 de abril. Artigo 6º. Os servidores do Legislativo, até o prazo mencionado no artigo 5º, executando-se o prazo do artigo 2, excepcionalmente poderão realizar seu trabalho de forma remota em domicílio, desde que requerido mediante solicitação para o presidente, que deferirá ou não o pedido, desde que 1. Apresentem doenças respiratórias crônicas. 2. Coabitem com idosos de 60 anos ou mais. 3. Tenham 60 anos ou mais. 4. Que possuem filhos ou enteados menores de 18 anos sob guarda. 5º, gestantes e lactantes. 6º, portadores de imunossupressão. E 7º, que apresentarem sintomas do Covid-19. Inciso 1º, o presidente do Legislativo poderá deferir o pedido concedido ao servidor, determinando o horário de trabalho remoto, sendo que os demais horários deverão ser cumpridos normalmente nas dependências desta Casa. Inciso 2º, no deferimento do pedido do trabalho ao domicílio, o presidente especificará qual prazo em dias para a realização do trabalho, home office, sendo que após este o servidor deverá retornar normalmente ao seu trabalho nas dependências da Casa.
Inciso 3º, o pedido do servidor deverá ser documentado, comprovado. Artigo 7º, no caso do impedimento do servidor em realizar trabalhos de forma remota, poderá ser concedido antecipação de férias ou flexibilização na jornada de trabalho com efetiva compensação. Artigo 8º, fica suspenso no período estipulado o artigo 5º, primeiro, a realização da sessão do recinto da Câmara para a realização de eventos, reuniões ou qualquer ato estranho de função da Câmara para qualquer entidade pública ou privada. A realização de sessão do recinto para... 2, perdão. A visitação pública nas dependências desta casa, qualquer entidade ou grupo de pessoas. 3, o atendimento do grupo de pessoas, exceto individual, preferencial via meios eletrônicos ou telefônicos. 4, a realização de sessão ou encontro do projeto Câmara Mirim. Artigo 9, fica canceladas, suspensas as participações de servidores em eventos, cursos, congressos e congêneres intermunicipais e interestaduais, custeados com recursos da Câmara pelo prazo estipulado no artigo 5º deste decreto. Artigo 10º, fica recomendado que no período indicado no artigo 5º, os munícipes acompanhem o resultado das sessões pelo site da Câmara a fim de evitar aglomeração de pessoas no recinto da mesma. Artigo 11, 11º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Massaranduba, 19 de março de 2020, atenciosamente, mesa diretora. Obrigado, vereador Jonathan. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Ilmar. Senhores vereadores, conversando com o prefeito sobre esses servidores que estão fazendo as obras públicas ali, que o governador decretou aos servidores públicos, né, e não para terceirizados. Então, cada indústria tem as suas diretrizes, onde eles vão tomar providências cabíveis para que os seus funcionários estejam seguros e quem está ao redor das obras ali. Então, a gente com certeza gostaria que todos parassem, mas tem obras essenciais que não podem parar. Por exemplo, caminhoneiros, né, não podem parar porque senão a população não tem remédios, não tem alimentação. E outra coisa que também, as oficinas também não podem parar, porque como é que vai fazer os consertos se os caminhões vão transportar e quebram, né? Então tem serviços que não dá para parar. Então a gente sabe que a epidemia, a gente se preocupa muito. A maioria das indústrias estão adotando umas normas, né, que, por exemplo, pessoas que trabalham acima de 60 anos e que têm problemas crônicos de saúde, estão dando férias, né, por 30 dias, para ver se consegue amenizar, para que não haja aglomeramento de pessoas, né. E se por exemplo, nesses 30 dias não conseguir, né, contornar a situação, tem que tomar outras providências. Então, todo mundo tem que colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível. Então, a gente sabe que a situação é difícil, né, é preocupante, todos, né, estão cobrando de nós, órgãos públicos, e a gente está fazendo o melhor possível para que o município consiga amenizar ao máximo essa crise do vírus aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Senhor presidente, a palavra ao vereador Jonathan. Apenas um informativo. A necessidade da população que fique em casa diariamente já é estipulado e solicitado esta mesma questão. E também pedimos à população que tenha acesso a fontes seguras e coerentes dentro das normas que o governo do Estado, o Ministério da Saúde e demais entidades estão passando para a população. Reforçamos as fake news e a necessidade da população buscar fontes coerentes referentes a esta situação que estamos passando. Nesse sentido, também pedimos à população que se mantenha em casa e com todos os cuidados necessários que as nossas entidades maiores, autoridades maiores do Estado e do nosso país estão repassando em seus sites, em suas redes sociais,
para a manutenção e o cuidado, a diminuição da infestação deste vírus. Nesse sentido, vemos o perigo iminente deste vírus, mas se tentarmos todos juntos seguirmos as normas que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina está tomando, vamos conseguir diminuir ou conter um pouco desta situação que está ocorrendo em todo o nosso estado. Aproveitando, colocamos também em contato hoje com o Executivo Municipal. De momento, temos 0 casos confirmados no município de Massaranduba. Isso nos tranquiliza, mas nós não podemos baixar a guarda para tomarmos as devidas precauções quanto a esta pandemia. Obrigado, vereador Jonathan. Continua a discussão. Senhor presidente, nobres vereadores. Com a palavra, o vereador Joanir. A comunidade que nos assiste. Falou bem, o vereador Jonathan. Tanto nós, quanto Câmara de Vereadores, como Prefeitura e toda a população, de bem, está tomando as suas precauções. E o melhor remédio hoje é evitar contato. Existe um cálculo, e é bem fácil de a gente perceber quanto a exposição e quanto o contágio cada pessoa pode transmitir, até descobrir que esteja positivo. Então, temos vários relatos de pessoas que representam órgãos de confiança. Temos que cuidar com informações erradas, informações que, acredito, não contribuem com nada, mas, ouvindo depoimentos de autoridades de outros países que não tomaram essas precauções e do arrependimento de hoje, eles expõem. Então, o Brasil está certo, nós, Santa Catarina, Massaranduba, vamos nos cuidar. Quem ama, cuida. Então, primeiro, vem o direito comum, mas nós temos que também partir do princípio de que o direito individual tem que estar acima de tudo. Então, evitar mesmo, se estiver alguém, ou você não conheça, ou alguém que possivelmente tem algum início de gripe, ou até ser avaliado, faça o seguinte, se desloque, sai de perto, porque é o direito individual. Então, nós não podemos dar chance a essa proporcionalidade, porque após o primeiro, segundo, terceiro estágio, depois não se tem o controle até onde e para onde está indo o vírus. Obrigado, presidente. Então, conclamamos novamente a população que respeite, que permaneça, evite sair, evite grupos, evite viagens e outros mais. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Não tendo mais vereadores que queiram discuti-lo, submeto em votação o projeto de decreto legislativo número 02/2019. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado o decreto legislativo 02/2019, onde dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus nos âmbitos do Poder Legislativo. De acordo com o decreto aprovado hoje, ficam suspensos os trabalhos legislativos por 7 dias, até o dia 25/3/2019, inclusive a sessão ordinária já pautada para hoje à noite. Qualquer mudança serão avisados via WhatsApp. Quero aqui registrar, desejar os parabéns ao nosso nobre colega, vereador Joanir, que hoje está de aniversário. Sucesso, muita saúde e sucesso em sua carreira. Parabéns, vereador. Uma boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.